que se quer dizer quando se diz que o budismo tem um botão de autodestruição? Ou seja, ele não deixa resíduo, a gente faz a prática e o próprio budismo, enquanto obstáculo para a iluminação, sim, o budismo, certo aspecto do budismo pode se tornar um obstáculo para a iluminação, ele produz aquele resultado e daí sai de cena tranquilamente, sem prejudicar ninguém. O budismo tem um forno autolimpante, né? Não deixa resíduos, né? É autorreciclável. Mas essa ideia não é a ideia mais sofisticada dentro do Dharma. Vamos falar sobre o que é esse negócio do botão de autodestruição e vamos ver o que vem depois um pouco também. Eu estou enviando os cartões novamente no início do mês que vem. Quem quiser receber é só enviar o endereço de correspondência para esse e-mail aqui. E se quiser ajudar de alguma forma com o canal, ou pelo menos com o custo de envio desses cartões, esse para ajudar através de depósito em conta corrente, ou pelo PayPal, ou pelo PagSeguro e outras opções. É só olhar lá no site. Obrigado. Quem acompanha esse canal já está cansado de saber que o budismo adora uma classificação e colocar os seus ensinamentos em certas hierarquias e ordens. Então a gente tem, né, seguindo aquele modelo dos 3 yanas, no Shravakayana, os ensinamentos, eles, né, como a gente está discutindo no outro vídeo lá, a vacuidade deles vai só até o ponto de chegar a esses átomos de espaço, né, setores não divisíveis de espaço, eles não analisam além disso, ou setores não divisíveis de tempo, né? Então eles têm momentos discretos. Esses momentos discretos de tempo, eles são baseados mais ou menos na frequência da nossa percepção. Então esse pessoal medita, o pessoal que meditou bastante, sabe quando a gente tem essa experiência da pá do ventilador no canto do olho, assim, ela vai tapando a lâmpada, alguma coisa, você vai produzindo um fenômeno. Tem uma velocidade que a gente já não vê mais, que é a velocidade lá do cinema e tal, dos frames por segundo aqui do vídeo e assim por diante, né? Então a gente percebe isso como um movimento contínuo. Mas a gente sabe, se a gente entende dessa tecnologia, que existem momentos discretos sendo gravados. No caso, a taxa de frames, a taxa de quadros por segundo, e também no ventilador. Então eles perceberam que fisiologicamente, esses caras lá, há muito tempo no passado, eles perceberam que era 1/16 de segundo, era o nosso limiar de percepção de uma mudança de uma coisa. E eles reificaram esse limiar de percepção como uma forma de tempo, né, que existe independentemente. Então eles reduziam as coisas à vacuidade e chegavam dizendo, no fim tudo são fatias de tempo se sucedendo uma a outra, então tudo é vazio, ok? E aí no Mahayana a gente vai lá e refuta isso. Essas noções de que há fatias de tempo e há átomos indivisíveis de espaço, essas não são as duas únicas noções de existência inerente que existem nos ensinamentos do Shravakayana. No Shravakayana, os próprios ensinamentos do Buda são levados a serem entendidos como a palavra Dharma, até porque ela é usada no hinduísmo dessa forma. Então, às vezes se ouve no budismo se traduzir como lei, como se fosse uma ordem do universo, né? Então o Buda está ensinando alguma coisa sobre a natureza das coisas, como elas realmente são, quando ele está falando, por exemplo, das 4 nobres verdades, ok? E aqui a gente tem uma discussão que começa no Mahayana, que vai dizer sim, para a nossa experiência usual ignorante, o que o Buda ensina faz parte da nossa realidade, mas essa realidade já, né, daí usando esse argumento, já que essa realidade não é esses átomos de espaço e esses momentos discretos de tempo são vazios, e daí tem uma coisa, daí o Mahayana começa a postular uma coisa que é essa consciência contínua, que depois vai ser objeto de refutação também. Então, esses elementos todos, eles começam a prover uma ideia de Dharma como inerentemente expediente, ou mesmo quando o Buda está falando de uma coisa definitiva, a expressão do Buda ela é necessariamente temporária, ela não pode estar expondo as regras da realidade. O que o Buda está falando não está expondo as regras da realidade como ela é, mas está produzindo, é como se fosse um método para os seres que estão imersos na ignorância chegarem a outra margem. Então elas funcionam como uma espécie de regra das coisas, por exemplo, impermanência, dentro do escopo da nossa ignorância. Depois que a gente supera a nossa ignorância, não tem impermanência. A permanência não é uma característica
da realidade. Ela é uma característica da realidade deludida dos seres que são objetos de ensinamento do Buda. Ok? A gente tem uma ideia assim, os arhats lá, os grandes praticantes do Shravakayana, que ouviram quando o Buda ensinou pela primeira vez o Prajnaparamita e tiveram ataque cardíaco, eles não tiveram ataque cardíaco porque eles viram que todas as coisas eram ilusões. Eles estavam... o nosso principal objeto de apego é o nosso corpo e a nossa ideia de eu. E isso eles já tinham resolvido. Então eles não iam ficar chateados porque, sei lá, os reinos e as coisas também são vazias. Eles não iam ficar extremamente incomodados com isso. O que deixou eles bastante incomodados, e por isso eles tiveram essa movimentação de energias que chegou a deixar eles passando mal, é porque isso incluía os ensinamentos do Buda. Então os ensinamentos do Buda, o Buda disse, não, vem cá, o que eu estou falando aqui não é uma série de palavras, essas palavras não são compostas, a composição não demonstra que há uma impermanência, então quando a gente está falando qualquer conceito, o conceito tem uma natureza dual, qualquer expressão do Dharma tem uma natureza dual, então ele tem um uso até um ponto e depois deve ser abandonado. Quando você chega na margem, né, essa imagem na verdade ela existe no Shravakayana, não tem uma coisa violenta tipo explosão do Dharma e assim por diante, né? Isso é uma coisa que a gente usa para fazer propaganda do Mahayana. A gente dá essa noção dramática, assim, de que o ensinamento se autodestrói, né? Então, basicamente, você chegou na parada do ônibus lá, se você ficar dentro do ônibus, você vai para outro lugar. Então, você chegou no resultado, você sai do ônibus. O ônibus serviu para levar você até ali. Então, o Dharma tem essa utilidade de produzir o resultado e depois você sai do Dharma. Aí, normalmente, a ideia que surge nas pessoas é que isso se refere ao Dharma como instituição, ao Dharma como texto, ao Dharma como... E que o Dharma enquanto realização, ele é uma coisa perene que fica ali. Aí quando a gente vai analisando no Mahayana, se tiver alguma coisa que fica, a gente ainda vai dissolvendo. Então não pode ficar absolutamente nada, né? A vacuidade, ela tem essa poder de análise que não deixa nada no lugar. Os ensinamentos claramente eles vão produzindo o resultado deles e vão saindo do caminho que poderiam impedir a realização, né? Bom, aqui tem uma outra coisa que às vezes é confundido com isso, que é doença do Dharma, né? Então, algumas pessoas começam a usar o Dharma para seus fins mundanos e então o Dharma se torna um obstáculo não só para a iluminação, mas para a própria vida mundana dessas pessoas, né? Então o Dharma ele pode ser apropriado pela ignorância de várias formas. Isso não é a prática do Dharma. A prática do Dharma efetiva, ela não produz esse tipo de coisa. Isso daí é quando a gente faz mau uso do Dharma. Então, tem uma coisa que é o mau uso do Dharma e que o Dharma não deve ser abandonado o Dharma. Daí o Dharma deve ser bem usado de acordo com o Dharma, não de acordo com o que a gente acha, não de acordo com o que, né, qualquer coisa. É de acordo com o que o Dharma ensina. Então esse é um aspecto, às vezes é confundido, o botão de autodestruição é porque as pessoas, sei lá, elas pegam o Dharma, levantam uma bandeira e daí se torna um obstáculo para elas e assim por diante. Não, calma aí. Quando a gente está falando do botão de autodestruição lá, da vacuidade dos ensinamentos, a gente está falando mais do que simplesmente um uso errôneo do Dharma. A gente está falando do uso correto do Dharma. O uso correto do Dharma vai chegar num ponto em que você vai dizer, impermanência, foi muito bom para mim esse ensinamento, mas agora eu já vejo que as coisas elas não surgem. Se elas não surgem, elas não cessam. Então, a mente de um Buda tem um não surgimento. Então, o ensinamento da impermanência, ele se torna um ensinamento expediente. Ele não parece um ensinamento expediente para nós que estamos imersos em coisas impermanentes e, de fato, não reconhecendo a impermanência. Nós estamos atribuindo permanência o tempo todo. Então, é um ensinamento muito útil para nós. Ele só se torna obsoleto quando nós reconhecemos essa característica não nascida de todas as coisas, ok? Então, é um pouco por aí. Daí, normalmente, essa categoria de sutras que vai romper com a estrutura do Dharma, com uma estrutura sólida que é imanetizada na realidade, como se fosse uma lei, uma estrutura, uma superestrutura, normalmente a gente chama, essa categoria de textos é chamada de Prajnaparamita. Então, os textos do Prajnaparamita em diante, dentro do Mahayana, eles vão desafiar e vão revelar a natureza construída do Dharma. Normalmente, por exemplo, em permanência, a gente pode praticar o Dharma por muito tempo tomando impermanência como um ensinamento definitivo. Porque, principalmente, a nossa percepção é tão... atribui tanta permanência às coisas que o ensinamento vale para a maior parte do tempo que nós somos praticantes. É só lá no finzinho do caminho, quando o reconhecimento da natureza não nascida das coisas ocorre, é que a gente começa a ver que impermanência não se aplica sempre. Ok?
Então a gente dissolve, a gente sai do barco da impermanência. A impermanência nos levou até um lugar e a gente sai do barco da impermanência e segue o caminho na outra margem, ok? E isso foi o que deixou os... Não foi assim, só porque tudo é um sonho que deixou o pessoal do Shiravakayana é acostumado com essa noção de que principalmente o corpo deles, os cinco skandhas, aquilo que eles atribuem ao eu é como se fosse um sonho, é como se fosse bolhas. E isso é a fonte maior do nosso apego. Então não ia perturbar eles esse tipo de coisa. O que perturbou eles foi o Dharma se tornar um objeto de análise, um objeto de refino ao ponto de ser dissolvido, né? Então dissolveu o Dharma, dissolveu os ensinamentos do Buda. Ok, aí a gente pensa, tá, final da história, né? Dissolveu o Dharma, o que mais que a gente quer? A coisa mais preciosa que a gente tem foi percebida como sendo o último obstáculo para a iluminação, então a iluminação ocorre e você não precisa mais do Dharma. Mas é claro, todo mundo sabe, né, o Buda foi tentado com a ideia de que talvez ele não conseguisse ensinar porque as pessoas tinham obstáculos, mas o Buda né, foi encorajado a ensinar. Então ele se sentiu que mesmo que fosse muito difícil para os seres entender aquilo que ele havia atingido, ele devia incansavelmente passar aquilo adiante. E ele produziu o Dharma como ensinamento ao longo de conversas com vários alunos por 42 anos. Então o Dharma não surgiu... em certo aspecto o Dharma surgiu pronto na cabeça dele quando ele se iluminou, mas o Dharma foi se descortinando de acordo com as necessidades dos seres, né? Isso é depois da iluminação dele. Então como é que depois da iluminação dele ele foi produzir essa coisa que ele havia destruído, né? Então aqui, claro, a gente tem essa loucura de transcendimento, né, que é importante dizer aqui. Então tem formas de budismo, parece que eu estou muito crítico ao Zen, mas eu adoro o Zen e até adoro o Zen desde que eu conheci o Zen, um pouco por causa dessa característica iconoclasta, né? Então se a gente vai querer falar sobre se você encontrar um Buda, mate-o. Por quê? Porque um Buda não é uma coisa externa. Então, daí eles, né, explicar o Koan, daí explica o Koan assim, se o Buda for uma coisa externa, então não é um Buda, então mate o Buda. Então, né, não é matar a pessoa, é matar essa ideia de que tem um Buda que está além dessa interdependência, dessa inseparatividade de reconhecimento, ok? Aí tem aquela imagem, né, daquele mestre Zen rasgando as escrituras, tacando fogo na biblioteca, porque né, o Dharma das palavras prende ele. Então né, tem toda aquela coisa do dedo que aponta a lua, que isso já está lá no Shiravakayana também. Então no Zen eles têm essa loucura de transcendimento, que é um pouco do aspecto de louca sabedoria que vai surgindo dentro do Zen. Existe louca sabedoria dentro do Zen também, e que isso depois vai para o Vajrayana. Então é um pouco de despreocupação com o Dharma institucional, com o Dharma estabelecido, o Dharma escrito e assim por diante, né? Então, o budismo é, Dzongsa Rinpoche Rinpoche diz, a única coisa realmente, né, se os anarquistas querem entender a anarquia, se os radicais querem entender radicalismo, eles têm que estudar o Dharma, porque o budismo é a única coisa que faz esse processo sem, né, de fazer, né, como o Drukpa Kunle fez cocô em cima da imagem budista, né? O pessoal do Zen lá taca fogo no Buda sem problema nenhum, não tem apego nenhum aos ensinamentos, né? Claro, mas daí, ok, né, você é praticante imaturo como eu, né? A gente gosta dessa imagem, dessa ideia, aí já pensa assim, realmente, né? Com a instituição do Dharma, isso aí só nos prende, melhor nem entrar nisso, né? Ou tinha uma pessoa que eu achava bem inteligente que dizia assim, só entrei nisso aqui porque eu vi porta de saída, né? O que não é correto, né? Principalmente considerando que a autodestruição dos ensinamentos do Dharma não é o fim da história. Então essa fase aí de reconhecer a vacuidade do Dharma, reconhecer a imperfeição inerente do Dharma expediente, né, com relação às várias coisas, e não ter nenhum medo de dissolver o próprio Dharma e assim por diante, isso daí dá origem ao ressurgimento, né, que é quando o Buda vai ensinar o Dharma. Então, como a integração com o Dharma se torna completa, a integração com o Dharma, daí que a gente usa a palavra, a pessoa dá ensinamento, né? Então, por exemplo, aqui eu não estou dando ensinamento. Quem dá ensinamento é quem integrou o Dharma. Então, o Dharma brota dessa pessoa. O Dharma brota dessa pessoa como brota do Buda, ok?
A gente não é que nem o cristianismo, que a gente tem assim, um certo pudor, principalmente no Mahayana e no Vajrayana, a gente não tem esse pudor assim de dizer no budismo que a pessoa está igual a um Buda. Normalmente a gente considera os nossos professores como iguais a um Buda. Isso faz parte da nossa prática no Vajrayana, por exemplo. E né, a nossa prática do Vajrayana também é nos auto-visualizar como Budas. Então a gente não tem esse pudor assim de que no cristianismo, se tu for igual a Jesus Cristo, tu vai para o manicômio, porque né, quem é que vai querer ser, quem é que vai ser igual ao Messias? E é uma coisa muito elevada, muito distante de nós. Ele é uno com a deidade, nós somos seres criados. Então tem uma separação inerente aqui entre Jesus Cristo e nós, né? Postulada. No budismo não é assim, né? Então a gente pratica para ser Buda e, em certo sentido, se a gente enxerga da temporalidade, a gente já é Budas. E daí é o que surge o Vajrayana. O Vajrayana ele não surge uh, com, com essa ideia de caminho que vai culminar nessa dissolução dos ensinamentos do Buda. E daí a pessoa sai meio um pouco essa expressão zen popular, essa expressão zen meio despojada, vazia, assim. Então, a pessoa se livrou de tudo, agora ela não tem nenhuma particularidade, não tem nenhum sinal, não sei o quê. Não, daí ela veste, né? Daí no Vajrayana a gente vai lá e veste as roupas do cemitério, né? Então começa a surgir como uma deidade. Né? No caso de uma deidade irada, no caso de uma deidade pacífica, põe joias. Então, por exemplo, no Mahayana, a gente tem um ensinamento muito importante que todos nós devemos estar atentos, que é uma coisa que enfraquece muito a gente. Se a gente, por exemplo, que é os 8 dharmas mundanos, né? Se a gente, por exemplo, estiver perseguindo fama ao praticar o dharma, ou perseguindo fama mundanamente mesmo, isso enfraquece a nossa prática tremendamente. A gente está se preocupando com a opinião dos outros, está maquinando as coisas para agradar uma massa de pessoas que a gente, enfim, cria uma série de impedimentos. E como o Dilgo Chense Rinpoche, né, a fama como um, né, ele tem uma foto dele com o Mick Jagger e daí tem uma citação que é a pessoa soa como se fosse o ranho que sai quando a pessoa soa o nariz, é a fama, ok? Aí tá, e a pessoa pode ter um pouco essa atitude assim, iconoclasta do Zen, assim, a fama, vou me esconder, não sei o quê. Por outro lado, olha o Dalai Lama, como ele é famoso, né? Então, a gente pode dizer que mesmo dentro do Mahayana tem essa noção de que se você for apegado à fama, isso vai ser ruim para você sob qualquer aspecto. Mas o problema não é a fama. Então, se você tem uma fama como meio hábil para beneficiar os seres, então as 8 preocupações mundanas são, né, não querer ter dor, querer ter prazer, querer evitar a dor, ativamente ficar evitando a dor, querer ativamente ir atrás do prazer, ativamente querer ganhar, principalmente dinheiro, mas também outras coisas, ganhar jogos, ganhar uh, ser vitorioso e assim por diante, e não querer perder. Então tem sempre o oposto, né? Esses já são 4. Aí depois a gente tem fama, ou seja, né, receber elogios, ser reconhecido, reconhecimento, né? E não querer ostracismo, ou seja, ser esquecido, que as pessoas não falem de você e assim por diante. E depois receber críticas, né? Não querer receber críticas, querer ser elogiado. Então, se a pessoa estiver envolvida nessas 8 coisas, ela vai com certeza enfraquecer muito a prática dela. Aí quer dizer, quando a pessoa recebe um elogio, isso é muito ruim? Não, o elogio é bom, é meritório para quem elogia, né? Eu até coloquei no meu. Tem um texto meu sobre como a pessoa deve me contatar, né? Então, se ela. Eu falo assim: é bom para você fazer elogio. O que eu faço com elogio é problema meu. Então, né, eu não estou buscando que a pessoa faça elogio. Na verdade, Na verdade, para mim é difícil. Porque eu sou uma pessoa vaidosa, sou uma pessoa cheia de ego, cheia de. Né, então, quando eu recebo elogio, eu já leio com uma má vontade, assim. Mas para a pessoa que está fazendo, mesmo para uma pessoa imperfeita e bem problemática como eu, está fazendo elogios, é mérito para essa pessoa. Da mesma forma, crítica. Né, quando eu recebo críticas, às vezes muito raramente tem uma crítica que tu lê e tu diz, não, essa pessoa considerou isso aqui, e ela está falando isso aqui né, de dentro de um escopo, né, amplo e dá para entender o que ela está dizendo e realmente. Geralmente são coisas que eu sei que eu tenho dificuldade, mas que eu não vou conseguir resolver tão cedo, então não tem muito o que fazer mesmo. Mas a maior parte das vezes, várias críticas que eu recebo, porque as pessoas são mal educadas, as pessoas têm né, internet, né? Então, a maior parte das críticas e das coisas na área de comentário ruins que a gente lê, não é ruim para mim, é ruim para a pessoa que está falando. Então, né, a pessoa está falando, está fazendo uma crítica para qualquer pessoa de graça, assim. Então isso é ruim para ela que está gerando karma ruim, ela que está perturbando a mente dela e assim por diante.
Às vezes eu fico com dó da pessoa porque a pessoa está fazendo isso. Então, aí eu rezo pela pessoa daí, né? Então, no caso. Mas a crítica e o elogio em si, elas não são um problema. O problema é a pessoa estar envolvida, né, a mente dela. Então, se eu leio a crítica, e daí... Hoje em dia não acontece. Mas já teve épocas da minha vida que eu lia alguma coisa, assim, eu podia ficar rodopiando. Né? Às vezes eles acertam bem o que é verdade, assim, com relação... Toca numa coisa pessoal, né? Então, aí a pessoa fica rodopiando, assim, não sei o que, não sei. Esse tipo de coisa é ruim pra prática. E daí a pessoa está maquinando para conseguir fama, maquinando para ter ganhos, maquinando, né? Esse tipo de coisa. Se a pessoa, principalmente, né, no caso aqui, eu peço contribuições. Aí eu estou promovendo meu canal. Eu estou bastante, bem próximo, envolvido com as 8 preocupações mundanas. Né? Então, se eu fosse fazer uma leitura mahaianista estritamente reta daquilo lá, poderia surgir em mim uma loucura de transcendimento e dizer, não, 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 o melhor é ficar em silêncio, porque eu tô procurando incomodação, né? Eu estou me envolvendo com mecanismos de fama, mecanismos de promoção, mecanismos de ganho, mecanismos de receber críticas, mecanismos de receber elogio. Todas as 8 preocupações mundanas estão envolvidas em fazer um canal no YouTube, né? Então, melhor abandonar isso aqui e ficar quietinho fazendo prática, né? Ok? Não vou me envolver nisso. Mas, ah, como a gente faz uma leitura correta disso, não é, né, o problema é o envolvimento com essas coisas. Então a pessoa pode entrar numa situação quando ela confia um pouco na prática dela, ela pode, para ver, porque se ela ficar lá sentada e ela não se envolver com esse tipo de coisa, ela fugir, é uma atitude shravakayana. A atitude shravakayana é sair de perto do objeto. Os objetos são essas preocupações mundanas, né? Então a atitude Mahayana é reconhecer que tem um problema aí. E a atitude Vajrayana é dizer assim, bom, tu sabe que tem um problema, então tu vai lá olhar para ver quando surge na tua mente. Então é muito útil para o praticante estar nessa situação limite. Por exemplo, pessoas que se envolvem, é uma coisa perigosíssima esse pessoal que vende produtos do Dharma, né? Então a pessoa faz uma loja vendendo produtos do Dharma. Parece uma coisa capitalismo normal, assim, a pessoa vai ganhar a vida e produz benefícios, porque as pessoas precisam dos objetos e assim por diante. Se a pessoa é um lama, né, eu conheço alguns lamas que têm loja e todo santo de Dharma normalmente tem uma loja, e se a pessoa é um praticante de verdade e ela está envolvida com esse tipo de atividade, isso é uma prática difícil, né, da pessoa integrar a comercialização dos objetos de Dharma, dos livros de Dharma e assim por diante. Okay? Isso não é muito... Mas tem um benefício nisso, é uma necessidade que há nisso. As pessoas precisam desses objetos, precisam ser produzidos, precisam ser vendidos e assim por diante. Então tem uma coragem também na pessoa que se engaja nesse tipo de atividade e consegue se manter um praticante verdadeiro. Então, o que isso tem a ver com aquele botão de autodestruição? Tem gente que ouve a expressão materialismo espiritual, eu já tenho até essa expressão que é o exagero do materialismo espiritual falso, né? Então a pessoa ouve materialismo espiritual e diz, não, então tá, já que tem eu não vou comprar nenhuma almofada, porque gastar dinheiro com Dharma é materialismo espiritual. Fazer um retiro, materialismo espiritual, ter um professor, materialismo espiritual, fazer uma prática com esforço durante um tempo, materialismo espiritual, porque tá, acumular, nossa, acumular mantra, ter 100 mil mantras, 200 mil mantras, materialismo espiritual. Então isso daqui é loucura de transcendimento. A pessoa ouve lá a história do Mahasiddha Drupa Kunle defecando em cima da imagem, dos caras lá do Zen matando o Buda e rasgando não sei o que, e daí a pessoa pensa, eu vou transformar a minha prática na prática mais secreta e mais menos envolvida com a instituição e menos porque tudo isso tem uma mente assim dual que projeta tudo isso como sendo um problema externo para a prática, né? Então acumular mantra então é o fim do mundo, né? Acumular mantra é cúmulo do materialismo espiritual. Então, e tem, né, a gente vê no Brasil, tem uma tendência a esse tipo de loucura de transcendimento, que não vê esse valor no adorno do Dharma, no adorno né, no uso dessas ferramentas no Dharma. Aí no Vajrayana, quando a gente vai além desse botão de autodestruição, a gente, o que é, né, o Guru é a fonte das bênçãos, o Idam é a fonte dos poderes de manifestação de benefício para os seres, né? Então, do Siddhi, né? E a Dakini é a fonte da atividade. Então, o Guru representa o Buda, o Idam representa o Dharma e a Dakini representa a Sangha.
Então, o Idam é a deidade, né? A deidade que a pessoa faz prática, que ela se autovisualiza como aquela deidade. Então, ela representa o Dharma, né? Então, a pessoa, quando ela está fazendo a prática de visualização da deidade, lá nos tantras externos, a deidade ainda é uma coisa externa, né? Que a pessoa faz oferendas e assim por diante. Aí a pessoa vai se aproximando e tendo uma relação mais íntima com a deidade, ela se torna como um amigo, né? Talvez até um pai ou mãe ou um amante, né, da pessoa. A deidade é vista como uma coisa mais próxima, né? E depois a gente é a própria deidade, né? Então, nos tantras internos não tem um momento de ser e não ser a deidade, né? A deidade é sempre, né, unida com com a nossa própria expressão. Então, é como se estivesse unindo esse aspecto do Dharma na nossa prática. E tem essa prática de dissolução. Então, a gente gera a deidade e depois dissolve a deidade. Então, né, quando a gente vê esses filmes que tem o pessoal fazendo aquela mandala de areia, assim, isso representa um pouco externamente esse processo. A pessoa produz uma visualização detalhada, tem uma prática com esforço, tem uma prática com elaboração, assim, né, bastante elementos, muitas coisas. Ela desenha aquela mandala, daí no fim do evento vem um mestre com o Vajra, assim, e corta aquela mandala para um lado, corta para o outro lado, corta. E é tudo areia, né, então vira só uma areia cinza, assim. Um trabalhão para fazer aquilo, várias horas, 3 dias trabalhando naquilo, aí no fim eles desfazem. Ou então aquelas deidades de manteiga que também eles põem no sol, daqui a pouco a deidade não existe mais. Então, tudo isso, né, a gente faz o processo de dissolução no fim da prática para ter esse botão de autodestruição. Mas né, isso já está dentro da prática diária da pessoa, né? Então a pessoa vai lá, produz o Dharma, produz a deidade, produz o benefício para os seres através da atividade da deidade, e daí depois ela dissolve a deidade, ok? Aí a deidade ressurge. Então, para acabar com o eternalismo, que a gente está meio que se fixando, né, naquela deidade, a gente tira a deidade, então volta tudo a ser essa vacuidade mais sem características. Aí, o que a gente faz? A gente põe de novo a deidade. Daí, imediatamente ela surge de novo, inteira, não precisa daí ter tanto esforço nesse momento. Então, nesse momento, a gente está usando a vacuidade como expressão, como luminosidade. Okay? Então ela surge. E aí, isso é o ponto que eu queria chegar. Então, a gente tem no início a deidade externa, depois a deidade vai ficando mais interna, depois a deidade não dual, daí a gente tem desenvolvimento ou geração da deidade com consumação da deidade, o estágio da consumação ou da perfeição. Então, eles são separados. Com o aperfeiçoamento da prática, não precisa haver um momento, um sinal, uma marca, depois se fala sem marcas, né? Então, a vacuidade, a união de aparência com vacuidade é tamanha que não tem uma separação entre retirar ou colocar a deidade. Retirar e colocar a deidade é um processo um pouco causal. Então, nas práticas mais elevadas, não tem esse processo de colocar e tirar. A deidade automaticamente ela é dissolvida e ela é automaticamente gerada do jeito que já é. Então não tem um processo, né? Toda essa ideia de processo, ela também, né, processo de prática, ela também é depurada através da prática. Então tem um botão de autodestruição do processo. Daí tem um botão de autodestruição do botão de autodestruição, né? Por quê? Porque aí vem todo o Dharma como um adorno. Então, já que a vacuidade, né, essa vacuidade despojada, ela é uma fixação. Essa vacuidade de produção, se a pessoa se fixar a produção das coisas do Dharma e de se envolver nos Dharmas mundanos e assim por diante, se a pessoa começar a entrar no Dharma, gerar doença do Dharma, ou se a pessoa não gerar doença do Dharma, mas o Dharma se tornar um obstáculo para ela, daí tem uma fixação nas aparências, ok? Não tem reconhecimento da vacuidade. Mas além dos extremos do niilismo, ou da ausência de Dharma, da ausência de instituição, da ausência de Dharma institucional, da ausência de Dharma com características, ou do Dharma com características no sentido especificidade, né? O Dharma tem que ser essa coisa de generalidade, como se a generalidade fosse mais vazia do que a especificidade, né? Isso aí me incomoda profundamente, assim. Então, por exemplo, o Mahayana ele tem um pouco mais, né, para acolher todo mundo, daí eles falam um pouco o Dharma assim, de uma forma que vai falar para todas as pessoas, mas né, qual é o problema do Dharma que vai falar para uma pessoa? Porque a gente está beneficiando
uma pessoa com a intenção de beneficiar todas. Então não tem tanta diferença entre beneficiar um e beneficiar muitos. Essa característica entre um e muitos, entre especificidade e generalidade, isso daí é um dos apegos também. Há sinais, há características de fato. Então a pessoa abandona isso também. E daí a pessoa abandona essa noção do Dharma ser um obstáculo. Então o Dharma se torna um adorno, o Dharma se torna uma expressão, o Dharma se torna próprio resultado da prática com o Ida, com a Dakini, com o Guru e assim por diante. Então, o botão de autodestruição e essa loucura de transcendimento, meio despojado, isso daí é um apego, é um nível lá no Mahayana que tem. Então, a gente vai além disso no Vajrayana. No Vajrayana a gente supera essa coisa de botão de autodestruição. O botão de autodestruição ainda tem uma certa... tem um certo viés ainda operando ali. Então a gente abandona até mesmo esse viés aí do Dharma se dissolver enquanto obstáculo do Dharma. Acho que é um pouco por aí. Eu tive uma pergunta com relação a isso, por isso que eu estou falando. A pergunta mencionava alguns aspectos. Eu até não colocaria essa coisa dos Dharmas mundanos nessa questão, mas como a pergunta foi feita em termos dos Dharmas mundanos, daí eu trouxe os Dharmas mundanos para essa colocação aqui também. Obrigado pela atenção. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundiquene Terezinho Atensin Jasoiza Pekajar Produtendioti Om Sochi Diamante Penedira Sawa com Chatuzio Zertai Bai Médio no Tutu Piamania Jogi Sasunda do Tendioti Time Quene Pema Samba Sasora Gente no Pai Gardiwan Shuju do Pegu Cose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wan Chatunga do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendioti Pemeja Sum Pemeri Suji Pemeta Lati com Zisuan Pemancho de Troma de Soji no Nibe Melun de Drujoti Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan com Seja Sentendioti Kusum Sanjeguru Rinpoche do Condado de Wajimba Barcha com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap Sushi não são Webeja Chuva Dançam Palum de Drupachinchelo Uma Rumba Zaguru Pemacede Hun Kelocha Som de Loche Zalin Sasson Chapapel Trujo Sung Nangua Midral do Sungele Show